Muito bem, nós vamos dedicar um tempo à palavra de Deus. Eu espero que haja sede no seu coração, desejo de ouvir a voz do Senhor, mais do que ouvir a voz de um homem, que você esteja aberto, expectante, por permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eu quero falar nessa noite sobre entrar no melhor de Deus. Quantos aqui querem entrar no melhor de Deus? Então essa palavra vai atingir o seu coração, eu tenho certeza. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero abençoar aqueles que nos acompanham pela internet. Eu sei que tem muita gente, agora mesmo eu estava monitorando isso, gente de Salvador, Bahia, de outros estados. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito que está se manifestando aqui possa atingi-los aí onde vocês estão e que essa palavra tenha poder sobre suas vidas também. Quantos dizem amém? Amém. Vamos ler então. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e deste este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Confere, está na sua Bíblia também? Você está trazendo Bíblia para cá, né? Importante. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, procure fazer suas anotações e, acima de tudo, discernir o que Deus quer falar pessoalmente com você. Quando eu anuncio que nossa conversa vai ser sobre entrar no melhor de Deus, eu estou admitindo que na vida de todos nós aqui há ainda conquistas a fazer, certo? Só para eu conferir, quantos de vocês poderiam testemunhar e dizer que são muito agradecidos por tudo o que o Senhor já fez em suas vidas até hoje? Quantos são gratos? Essa mão levantada pode ser um sinal de louvor e adoração a Deus, gratidão. Somos agradecidos por tudo que Deus tem feito. Mas quantos admitem que há sonhos e há promessas que Deus fez e que ainda não se cumpriram, que estão por acontecer em suas vidas? Quantos além de mim? Praticamente todos. E esse é o processo normal, sabe? A vida com Deus é uma vida que basicamente requer de nós tempos de espera
e tempos de conquista. A espera em Deus nunca é inócua, nunca é infrutífera. Quando Deus te faz esperar, Ele tem propósitos nisso. E Ele costuma nos fazer esperar. Por quê? Porque certas áreas da nossa vida precisam ser trabalhadas, nós precisamos amadurecer. E essa passagem tão conhecida, eu tenho certeza que você que já serve ao Senhor há algum tempo já se edificou lendo esta palavra que Deus deu a Josué no momento decisivo da história de Israel. Mas essa palavra chega para começar um novo capítulo na história daquele povo. Eles estavam há 40 anos esperando, para não falar das gerações que foram antes. Esse povo saiu do Egito, onde Faraó os escravizou. Aliás, várias gerações de governantes do Egito os escravizaram, e por mais de 400 anos eles estiveram ali servindo, sob jugo pesado, até que, através de Moisés, Deus libertou aquele povo. E começou uma jornada para conduzi-los até a terra de Canaã, a chamada Terra Prometida, sobre a qual Deus vinha falando desde os tempos de Abraão. Às vezes a gente tem a impressão de que o povo de Israel ficou 40 anos assim, andando de um lado para o outro no deserto, e isso não é verdade. Na verdade, a peregrinação deles, a mudança de um acampamento para outro, durou cerca de 2 anos. Os outros 38 anos, o povo de Israel ficou no que eu poderia chamar de quase Canaã. Eles estavam do lado de cá do Rio Jordão, vendo a terra do lado de lá e esperando o tempo para conquistá-la. E esse tempo de espera não foi fácil para eles, embora houvessem sinais muito claros da presença de Deus e da ação de Deus. Nesse tempo, todos os dias eles comiam do maná que caía do céu. Nesse tempo, eles viram o Senhor fazendo sinais e prodígios tremendos. Na nossa vida acontece assim também. Todos nós, de uma forma ou de outra, fomos escravos. Fomos escravos do pecado, escravos da perdição, escravos de Satanás por tabela. E o Senhor Jesus nos deu a oportunidade da libertação. Aquele que nasceu de novo é uma nova criatura, é o que diz a palavra, e a maioria dos que estão aqui já passou por essa experiência de libertação. E durante esse tempo, desde que você se converteu a Cristo, eu não estou falando de uma religião, eu tenho certeza que coisas importantes aconteceram, embora nem todas possam ser perceptíveis, ou estejam assim na superfície para que você veja. Porque Deus fez aquele povo esperar 40 anos, porque Deus precisava trabalhar em suas vidas. Porque Deus precisava preparar aquele povo como um povo conquistador. Eles precisavam ser forjados para entrar no melhor de Deus, que no caso deles era a terra de Canaã. E não é o meu propósito, mas eu quero pelo menos deixar algumas verdades no seu coração com relação ao tempo que nós vivemos esperando que a promessa se cumpra, ou esperando que os sonhos que o próprio Deus plantou no nosso coração possam se tornar realidade, se tornem diante de nós uma possibilidade clara. Por que é importante esperar em Deus? Por que aquele povo esperou tanto? Bom, em primeiro lugar, porque Deus precisava selecionar os seus relacionamentos. Na verdade, Deus precisava filtrar aquele povo. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, um populacho, é essa palavra que algumas traduções da Bíblia usam, um populacho os acompanhou. Que populacho era esse? Gente que não era de raiz hebreia, gente que não fazia parte do povo de Deus, mas que vendo aquela multidão sair, pegou carona, foi junto. Pessoas que não tinham a fé, não criam no Deus que o povo de Israel cria, mas que se misturou no meio deles. E era necessário arrancar essas pessoas, era necessário separar o populacho.
Mas era necessário também tirar a incredulidade do meio do povo. Aquela geração que saiu do Egito era uma geração de coração duro. Pessoas que estavam sempre batendo de frente com o Senhor e que por conta disso atrasaram o processo. Deus precisou deixar o tempo passar para que os incrédulos, os rebeldes, os desobedientes, os que não se faziam ovelhas, perecessem. E toda uma geração pereceu no deserto. Sabe, muitas vezes o que Deus está esperando é que nós permitamos que nas nossas vidas os nossos relacionamentos sejam filtrados, selecionados. Você não tem condição de entrar no melhor de Deus se você vive sempre acompanhado por pessoas que são vozes de incredulidade na sua vida, que são vozes de carnalidade. Deus precisa trabalhar os seus relacionamentos para que você ande com vencedores, porque vencedores fortalecem vencedores. Isso não significa que não vamos estender a mão para o pecador, para aquele que está sofrendo. Eu estou falando sobre aliança, sobre relacionamento. Então, talvez essa seja uma explicação para o fato de que muitos de nós ainda estejamos esperando. Deus está purificando, selecionando nossos relacionamentos. Uma outra coisa que Deus fez durante aqueles 40 anos e que foi fundamental para a conquista de Canaã foi estabelecer a palavra no coração daquele povo. Até Moisés, a palavra de Deus era transmitida de pai para filho, verbalmente, mas durante o período do Êxodo, Deus trouxe a sua lei de maneira clara, objetiva. Deus estabeleceu padrões, Deus estabeleceu regras, Deus manifestou de uma maneira muito, muito nítida que tipo de vida Ele queria que o seu povo vivesse. Afinal de contas, o sonho de Deus não era apenas ter um povo que conquistasse uma terra, mas era ter um povo que manifestasse a sua glória e a sua santidade dentro daquela terra. Então, durante 40 anos, Deus tratou de estabelecer a palavra em suas vidas. Não apenas escrevendo-as nas tábuas da lei, como Ele fez lá no Sinai, mas Deus também, através da repetição e repetição e repetição, foi incutindo a palavra no coração daqueles homens e mulheres que perseveravam servindo ao Senhor. Ele está fazendo isso com você também. Deus está investindo a sua palavra em sua vida. E sabe, meus irmãos, enquanto nós não permitimos que essa palavra seja profunda em nós, enquanto nós não temos uma aliança profunda, nós não estamos prontos para entrar na terra que Deus nos prometeu. É preciso, portanto, que nós nos relacionemos com a palavra profundamente, que nós tenhamos o interesse não apenas de ouvir a palavra, como você está fazendo agora, mas nós tenhamos o interesse de permitir que o Espírito Santo grave essa palavra em nossas vidas, de uma maneira que ela nunca se aparte de nós. Amém? Uma outra coisa que Deus precisou fazer e está fazendo conosco era ensinar aquele povo a viver debaixo de governo de Deus. E uma das coisas que Deus fez naquele tempo foi levantar uma geração de líderes confiáveis. Josué era o principal, mas não adianta haver líderes confiáveis, tementes a Deus, dedicados ao ministério, se não há um povo preparado para se portar como ovelhas. E você que conhece a história sabe que uma parte daquele povo foi rejeitada porque não aceitou ser ovelha, porque estava sempre batendo de frente com a autoridade de Deus, estava sempre questionando, estava sempre se levantando contra Moisés, o líder que o Senhor havia levantado. Enquanto esse povo não foi expurgado, Deus não pôde dar a terra prometida a Israel. Eu acredito, aliás, tenho certeza, que esse processo está acontecendo nas nossas vidas. Deus está procurando moldar em nós coração de ovelha. Ovelha ama ser conduzida, ovelha não se ofende de ser pastoreada. Ovelha se sente bem debaixo da sombra do seu pastor. Muita gente passou por essa comunidade aqui, eu não faço ideia, milhares de pessoas
já estiveram aí onde você está. Receberam a mesma palavra que você. Algumas tiveram até alguma experiência com Deus. Mas a maioria, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer, a maioria absoluta não permaneceu. E não permaneceu por quê? Porque não permitiu que a palavra fosse implantada em seus corações. Não permaneceu por quê? Porque não escolheu bem os seus relacionamentos. Não permaneceu porque não se fez ovelha, continuou prezando a sua autonomia completa, querendo viver uma vida independente, fazer parte de uma comunidade sem abrir-se para o pastoreamento. E gente assim não fica muito tempo no meio do povo de Deus. Então Deus está nos formando. E se Deus está nos formando, bendita espera. Se Deus está investindo em nós, esse tempo é muito frutífero e é muito importante para aquele momento em que nós vamos entrar no melhor de Deus. Eu sei que há coisas a ser conquistadas na sua vida, e eu estou aqui em primeiro lugar para anunciar que o que Deus falou, Ele vai cumprir. E a única pessoa que pode impedir que as promessas de Deus se cumpram em sua vida é você mesmo. Se você não permitir que através do tempo Deus lhe forme, lhe forge como um conquistador. Não adianta você sonhar com um casamento lindo, abençoado, com uma família que vai revelar a glória de Deus, se você agora, você não está escolhendo bem os seus relacionamentos, se agora você não está se enchendo da palavra e dos conceitos, essa família nunca vai existir sem a palavra. Se agora você não aprender a ser pastoreado, a ser guiado, como diz o escritor da carta aos Hebreus no capítulo 13, obedecer aos vossos guias, porque eles velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas a Deus. Mas quando nós perseveramos nesse processo, chega um momento, e eu sei que está assim no limiar para muitas pessoas aqui, chega um momento em que Deus se manifesta e diz: chegou a sua hora. Chegou o tempo de você entrar no meu melhor. Você está preparado para essa conquista? Quantos querem chegar nesse momento? Você pode imaginar todas as áreas da sua vida sobre as quais Deus tem interesse: sua vida familiar, sua vida emocional, seu ministério, sua vida profissional. Tudo isso faz parte do reino de Deus, sim ou não? E Deus quer conduzir você ao melhor. Mas quando chega o tempo do melhor, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar preparado e ter as atitudes corretas. E é sobre isso que eu quero discorrer com um pouco mais de cuidado. Porque, como eu falei, aquele povo, e agora liderados por Josué, depois de 40 anos, Deus chega a Josué e lhe dá essa palavra que nós acabamos de ler. E na palavra que Deus dá a Josué, que de certa forma é uma palavra que Ele está estendendo a toda a nação, Deus deixa para nós alguma direção. Porque quando chega o tempo de nós transpormos o nosso Jordão, lembra? Eles estavam do lado de cá, a terra prometida estava do lado de lá, e no meio estava o Rio Jordão, que precisava ser transposto, para que eles entrassem num período de conquista, que significava também um período de muita batalha, de muito esforço, de muita guerra, mas que valeria a pena, porque finalmente eles poderiam provar daquilo que eles apenas visualizaram pela fé durante tantos anos. E nesse momento, nas palavras que Deus dá a Josué, nós podemos perceber que tipo de atitude nós precisamos ter para que quando chega a oportunidade de entrarmos no melhor, nós não a percamos. E a primeira atitude que eu vejo assim muito clara nessa instrução de Deus a Josué é prontidão. Diga comigo, prontidão. Se você tem o bom costume de anotar, anote aí, prontidão. Entenda o tempo da conquista. Sabe, meus irmãos, Deus tem o seu tempo. Ele consegue medir a hora exata em que nós estamos prontos para subir no nível, para viver uma situação mais abençoada e mais próspera do que aquela que vivíamos antes.
Mas quando Deus abre a porta, quando Deus diz é agora, nós precisamos de prontidão. Precisamos perceber, acima de tudo, estar conectados com a voz do céu. Eu estava me lembrando, enquanto eu preparava essa palavra, de um episódio que aconteceu na minha adolescência, pré-adolescência. Eu sempre estou contando aqui coisas que me ocorreram no ambiente da fazenda, não é porque eu fui criado assim. E na fazenda do meu pai, num certo momento, eu devia ter os meus 11, 12 anos no máximo, os empregados pediram permissão para construir uma pista de vaquejada. Quem não é nordestino talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso. Quem sabe o que é vaquejada aqui? Muita gente, né? Ou você é nordestino ou você anda lendo muito o jornal, não é? Porque há uns meses atrás isso esteve nos noticiários. Vaquejada faz parte da cultura do Norte e Nordeste, principalmente do Nordeste do Brasil. Não é? É um esporte, assim, pensam aqueles que são fãs disso. E a vaquejada, basicamente, é a tentativa de se derrubar um boi numa faixa. Há uma pista aí de uns 100, 150 metros, 2 cavaleiros ficam esperando, um boi sai e os 2 precisam, não é, fazê-lo correr o máximo possível. E um deles tem o desafio de uma faixa pequena de 10 metros lá adiante, derrubar o boi naquela faixa. Isso é vaquejada. Tem gente que vive disso e fica rico, né? Quem já assistiu uma vaquejada na vida? Pouca gente, agora já diminuiu, né? Pois bem, eu via todo fim de semana os empregados da fazenda, mas eu era muito pequeno, eu não tinha nem a permissão do meu pai de correr uma vaquejada, mas eu sonhava com a oportunidade de correr uma vaquejada. E finalmente chegou a minha oportunidade. O meu pai não estava na fazenda. Não façam isso, ok? Não é um exemplo de vida, apenas estou contando um fato da minha adolescência. Né? Era um domingo, meu pai não estava na fazenda e os empregados resolveram me dar uma colher de chá. Já no final da tarde, os bois já estavam cansados, os cavalos também, e eles disseram, você vai poder correr como esteira. O esteira é aquele cavaleiro que ele não tem força para puxar o boi, não é? Então ele vai só fazendo a proteção para que o outro possa fazer esse trabalho. E aí eu montei orgulhoso no meu cavalo e aí ter finalmente a minha experiência de vaquejada. Mas acontece que o tal do boi estava meio assim, revoltado, eu não sei o que aconteceu com ele. E ele demorou para entrar no tronco, no brete ali que se solta. E eu me distraí. E quando abriram a porteira, o boi pulou lá na frente e o meu cavalo também. Só que eu não estava pronto. E eu fui parar na garupa do cavalo. Na verdade, eu fui parar no chão, porque eu não consegui me equilibrar mais. E a minha experiência de vaquejada foi a maior vergonha, porque quando eu me levantei, batendo a poeira e olhei, todo mundo que estava ali estava rindo de mim. Sabe por quê? Porque eu sonhei tanto com aquele momento, mas na hora que chegou a oportunidade, eu estava distraído, eu não estava pronto. E você sabia que coisas assim acontecem na nossa vida? Deus prepara tudo, Deus prepara o seu momento, mas de repente você não está conectado com o céu. Quem sabe você se acostumou com a mesmice da quase Canaã. Eu fico pensando, por exemplo, na vida de José, aquele que dizem que era José do Egito, nunca foi do Egito. Vocês que conhecem a história de José sabem que desde cedo Deus fazia promessas a ele tinha sonhos sobrenaturais, ele via a sua família se curvando diante dele, e ele cria naquelas coisas. José realmente entendia que um dia ele seria assim um canal de bênção sobre toda a sua família, embora ele fosse o menor da casa, o filho mais novo. E quem conhece a história sabe que o tempo de espera de José foi um tempo muito difícil, porque ele foi traído, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi parar numa terra distante, o próprio Egito. Lá ele foi acusado injustamente, foi preso por algo que não fez, passou anos
numa prisão. Um tempo de espera muito duro. Mas finalmente chegou o dia dele entrar no melhor de Deus. Alguém entra naquela cela onde ele estava preso e lhe dá uma notícia: Faraó, o homem mais poderoso da terra, o homem que tem o poder de matar e deixar viver, Faraó está chamando você. Faça a sua barba, vista roupas dignas, porque Faraó teve um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó, e disseram para ele que você é um interpretador de sonhos. Amado, pensa bem. Se esse homem não está preparado para esse momento, se ele não está conectado com Deus, se ele não discerne que aquela era a hora da virada, do cumprimento das promessas em sua vida, se ele se nega a fazê-lo, eu imagino que como ser humano, ele deve ter pensado: mas que responsabilidade, e se eu não tiver a interpretação desse sonho? E se Deus não me usar? Eu nunca mais vou sair dessa prisão. Mas se esses pensamentos vieram ao coração de José, não foram suficientes para paralisá-lo, tirá-lo daquele momento. E ele se apresenta diante de Faraó, e Deus o usa, e assim, do dia para a noite, ele passa de um prisioneiro esquecido a governador do maior império da terra naqueles tempos. Tudo porque ele estava conectado e ele estava pronto, preparado. Os anos que ele passou naquele sofrimento, na verdade, foram anos de exercício, anos de relacionamento com Deus, anos em que ele exercitou os seus dons, em que ele abençoou pessoas. E nós precisamos entender que quando chega a oportunidade, me lembro que aos 19 anos, eu estava me preparando para o ministério. Deus já havia me falado tão claramente ao coração sobre o meu futuro, que Ele havia me tirado de trás das malhadas para ser um pastor de ovelhas um pouco diferentes do que aquelas que eu via na fazenda, essas que eu estou vendo aqui hoje. Mas eu tinha apenas 19 anos, e se Deus me convenceu que eu seria um pastor, então eu precisava me preparar para ser um pastor. Minha primeira atitude foi me matricular numa escola teológica para aprender mais profundamente a Bíblia. Enquanto eu fazia aquele seminário, uma porta de Deus se abriu, a 3.000 quilômetros de distância, numa cidade a qual eu nunca tinha ido, chamada Ribeirão Preto. E uma necessidade do reino estava dizendo para mim: chegou o tempo. Chegou o tempo de você entrar no melhor de Deus, no seu ministério pastoral. E as contas que eu tive que fazer, do que eu teria que deixar, do desconhecido que teria que enfrentar. Mas nada, nenhuma conta foi mais importante para mim do que a certeza. Sabe por que eu estou aqui até hoje? Já se vão 30 anos, 31 anos. Eu estou aqui até hoje porque naquele dia eu entendi que Deus estava abrindo uma porta e que eu não podia deixar de entrar nela, sob pena de ficar perdido no deserto o resto da minha vida. Prontidão. No dia em que Deus me disse que essa seria a minha esposa, eu não titubeei, irmãos. Parabéns para mim. Eu entrei na casa dessa moça e eu falei com o pai dela: eu gostaria de pedir perdão para namorar a sua filha, ou melhor, eu gostaria de pedir permissão para me casar com a sua filha. Assim a gente começou. E assim nós estamos até hoje, vivendo o melhor de Deus. Amém? Então, quando chega o momento, você precisa estar pronto. Você precisa estar atento. Deus disse a Josué: é agora. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não era para esperar.
Você sabe que muitas pessoas perdem o bonde? Sabe que muitas pessoas vivem o resto das suas vidas na quase Canaã, porque quando Deus as desafia, elas estão distraídas. Talvez elas estejam tão acostumadas com a vida do quase, que tenham até deixado de desejar o melhor. Eu fico olhando aqui para a carinha de vocês, e eu sei que há nesse auditório pessoas que estão nessa igreja há 10, há 15, há 20 anos, há 25 anos. Eu me alegro com essas pessoas, porque elas trazem nas suas vidas a marca da fidelidade. Mas você corre um risco. Você corre o risco de se adaptar ao nível no qual você está vivendo durante todo esse tempo. Algumas dessas pessoas, no início da sua conversão, receberam palavras de Deus sobre o ministério. Pessoas que ouviram o Espírito Santo lhes dizer: eu vou te usar como um plantador de igrejas, como um pastor. E elas creram nisso, mas o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. E talvez boa parte dessas pessoas estejam agora acostumadas a viver do lado de cá do Jordão. Deus está presente, a minha vida está abençoada, a minha família vai bem, eu sou um bom líder de célula, eu cuido bem das minhas ovelhinhas. E eu ouso profetizar que desse tempo em diante, nos próximos meses e anos, muitos de vocês serão surpreendidos com a voz do Senhor, dizendo: chegou o tempo, é agora, eu quero enviar você. E aí você precisa entender que é para deixar o comodismo, a situação a qual você se acomodou durante os últimos anos, para viver um tempo de conquista no melhor de Deus para a sua vida ministerial. Amém? Portanto, fique atento. Pode acontecer com você como aconteceu com Maria, aquela jovenzinha que estava lá se preparando para casar, mas que é visitada por um anjo do Senhor. E o anjo lhe diz: bem-aventurada tu és entre as mulheres, mulher agraciada, Deus escolheu você. Deus quer gerar um filho no seu ventre. Aquilo explodiu no coração de Maria como um grande desafio. Imagine, queridos, numa sociedade tradicional, patriarcal, uma virgem aparecer grávida sem ter se casado. Mas quando Maria ouviu a voz daquele anjo e a proposta que ele trazia da parte de Deus, a resposta dela foi: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Ela não deixou passar a oportunidade. O anjo não precisou buscar uma outra virgem, porque Maria estava pronta, estava atenta, estava com o coração aberto para mudar o capítulo da sua história. Você está pronto para mudar o capítulo da sua história? Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, há uma palavra muito interessante, versículos 5 e 6, diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Diga comigo: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. No versículo 6 diz: porque para todo propósito há tempo e modo. Isso é um princípio de sabedoria. Não é à toa que está aqui nos livros de sabedoria da palavra. Para todo propósito há um tempo e uma maneira. E nós não podemos perder o tempo de Deus. Quando Deus nos chama para um novo capítulo, nós precisamos fechar a página anterior. É por isso que Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Esse capítulo acabou, Josué. Agora eu quero usar você para levar esse povo a um novo nível. E qual foi a resposta de Josué? A resposta de Josué foi levantar-se imediatamente para fazer aquilo que Deus lhe havia falado. Uma outra verdade que nós entendemos das palavras do Senhor aqui para Josué é que para nós entrarmos no melhor de Deus, em nossa vida familiar, em nossa vida profissional, em nossa vida ministerial, em nossos relacionamentos, enfim, nós precisamos manifestar fidelidade.
fidelidade. Nós não podemos abrir mão da palavra, isso é um segredo, meu irmão. É por isso que Deus enfatiza nos versículos 7 e 8, ele diz a Josué, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Em outras palavras, Deus está dizendo, Josué, eu dei uma bússola a você. Algo que vai ser o paradigma do seu caminho. Algo que vai estabelecer a forma como você vai andar. E essa bússola se chama a minha palavra, a minha lei, que te foi transmitida através do meu servo Moisés. No versículo 8, ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado. Pela segunda vez, Deus usa essa palavra, cuidado. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então, como consequência disso, farás prosperar o teu caminho. E então, novamente, prudentemente te conduzirás. Você está com a sua Bíblia aí? Por favor, me mostre a sua Bíblia. Eu queria ver a sua Bíblia levantada. Pode ser essa eletrônica, serve? Serve, ok. Como você, eu estou usando ultimamente mais a minha Bíblia eletrônica do que as minhas Bíblias de papel. Fique com a sua Bíblia levantada, porque aí na sua mão está um dos maiores segredos da sua conquista. Você não pode se apartar do livro dessa lei, nem um dia na sua vida. Você não pode se esquecer dos princípios que Deus, ao longo do tempo, tem incutido, tem implantado no seu coração. Obrigado. Você precisa permitir que isso seja mais do que um livro, que você se lembra dele no domingo para vir ao culto. Você precisa se esforçar para que as coisas que estão escritas nessas páginas, elas entrem em você. Que elas determinem o que você crê, como você age, como você edifica. Você nunca vai ter a família dos sonhos, o casamento dos sonhos, se você se esquecer dos princípios que estão nesse livro. Você nunca vai ser um homem realmente próspero. Eu não estou falando de homens ricos, porque há homens ricos que vivem a vida mais miserável e cheia de dores do universo. Mas eu estou falando de ser próspero. Você nunca será uma pessoa próspera. O que é uma pessoa próspera? Alguém que tem para si e que tem para repartir com os outros. Não apenas no natural, mas no emocional, no espiritual. Você nunca será um homem próspero, uma mulher próspera, de verdade, se a palavra de Deus não estiver determinando a maneira como você se conduz. Eu não tenho condição de conquistar as promessas de Deus para o meu ministério apenas com talento, capacidade de comunicação. Deus me deu graça para comunicar, mas se a unção do Espírito e, acima de tudo, se a minha comunicação, aquilo que eu prego para você, não estiver completamente respaldado pelo que está escrito na palavra de Deus, não tem poder, não transforma vidas. É por isso que Deus está nos dizendo que nós precisamos colocar a nossa relação com a palavra como a prioridade das prioridades. Porque quando chegar o tempo da sua conquista, você não pode se esquecer da palavra para fazer a sua conquista. E é o que acontece com algumas pessoas. É aquele jovem que vive aqui anos e anos orando pela varoa. Você já viu algum jovem orando pela varoa, não? Aí, finalmente, chega o tempo. Deus lhe dá uma mulher abençoada. Eles se casam. E depois que se casam, grande parte daquilo que foi aprendido, que foi ouvido, que foi implantado, é esquecido. E aquele casamento que deveria ser uma referência de glória, de honra, uma inspiração para outras famílias, se torna uma frustração, um fracasso. E por quê? Mas não foi feito no altar, mas quando nós nos apartamos dos princípios da palavra de Deus, nós fracassamos.
É o jovem que tem a bênção de Deus e consegue estudar, fazer uma boa faculdade, e quando finalmente ele entra na carreira profissional, ele se esquece da palavra. Outro dia eu estava pensando, meu Deus, eu sou convidado a ministrar em tantos púlpitos. E normalmente a palavra que eu trago é uma palavra de compromisso. E, em alguns lugares, em algumas igrejas, em algumas denominações evangélicas, palavras de compromisso não são bem-vindas. Os líderes querem apenas oba-oba. Mas eu não sou um animador de auditórios, eu sou um profeta de Deus, eu sou um menino de recados do Senhor, eu tenho que falar o que Deus fala. E outro dia eu estava orando e dizendo, meu Deus, que a minha palavra, a palavra que eu tenho que pregar, que transmitir, nunca valha menos do que o espaço que me dão para pregá-la. Porque se para ocupar um espaço, para ter um microfone, para ter um auditório, para ter uma mídia, eu preciso abrir mão da palavra e falar aquilo que Deus não está falando, então eu neguei o ministério, eu me desviei. Sabe, irmãos, às vezes numa pregação você pode ouvir tudo, até mesmo concordar, mas ter a dificuldade de trazer para a sua própria vida. Mas o que Deus está lhe falando nessa noite é que quando chegar o tempo de você conquistar o seu melhor, você só poderá fazê-lo se a sua aliança com a lei do Senhor, com os princípios que estão aqui nesse livro sagrado, se essa for uma aliança inquebrável, inegociável e radical. Amém? Jeremias, no capítulo 15 do seu livro, versículo 16, ele fala coisas que deveriam se tornar também a nossa experiência. Ele diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. É assim que a gente deve aprender a viver, buscando a palavra, buscando a palavra. Você busca a palavra? Eu estou vendo aqui que eu tenho um bom auditório nessa noite, casa cheia, pessoas atentas, mas isso ainda não é o suficiente. Você busca a palavra. No seu dia a dia, quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Porque isso vai determinar o nível de conquista em Deus que você pode fazer. Talvez Deus esteja esperando que você tenha a atitude de Jeremias, que você ache a palavra, e quando você achar a palavra, que você coma a palavra. Porque aquilo que nós comemos se torna parte de nós. É ou não é? A minha balança que eu diga. Aquilo que você come se incorpora à sua vida, meu irmão. Sabe qual é o conselho do Espírito Santo? Coma a palavra. Porque a palavra vai se tornar dentro de você uma fonte de gozo, de alegria, de ânimo. A terceira atitude que Deus requer de nós quando nos desafia a entrar no melhor é disposição. Você está anotando, né? Disposição. Deus está dizendo a cada um de nós, esforce-se pelo seu propósito. Você tem um propósito. Eu estabeleci um propósito na sua vida. Pois bem, quando a porta se abre, lute por isso. Tenha disposição. É por isso que dos versículos 6, 7 e 9, Deus repete uma expressão. Ele diz a Josué, esforça-te. Em algumas traduções está, ser forte. Mas é muito mais do que ser forte, é esforça-te, ponha empenho naquilo que você vai fazer, porque eu estou abençoando você. Deus está dizendo a Josué, onde pisar a planta do seu pé, eu serei com você. Mas Deus está dizendo, vai valer a pena, mas não vai ser fácil. Ninguém conquista o melhor de Deus com os pés nas costas, irmãos. É preciso esforço,
É preciso determinação, é preciso vontade de possuir aquilo. Você não edifica uma casa, um casamento sem se esforçar por ele. Há pessoas que cruzam os braços e esperam que Deus lhes dê tudo pronto. Aquela terra que estava de lá do Jordão era uma terra abençoada, fértil, mas estava cheia de inimigos que precisariam ser desalojados. Por isso a palavra de Deus a Josué é: esforça-te, vai lhe custar muito suor, mas vai valer a pena. E essa questão de nós nos dedicarmos é uma crise para algumas pessoas. Porque algumas pessoas são naturalmente acomodadas, são naturalmente indolentes, não têm disposição de lutar. Então essas pessoas, no máximo, vão morrer como sonhadores. Já é uma virtude ser um sonhador, porque há aquele que nem sonhar sonha. Ele simplesmente aceita o que a vida dá e vai levando. Mas Deus não nos chamou para morrer como sonhadores, pessoas que desejam e nunca conquistam. Deus nos levantou, a mim e a você, para possuirmos a herança, para vivermos as suas promessas. Posso ouvir um amém? Amém. Mas para nós vivermos as promessas, nós precisamos pagar o preço. Essa semana nós estávamos vindo de São Paulo, fomos a São Paulo buscar o Gabriel, nosso filho. E estávamos voltando, pegamos um trânsito louco na volta, enfim. Às 5 da manhã eu estava chegando em casa, aqui em Ribeirão Preto. 5 da manhã. E eu não sei por que cargas d'água a Mônica resolveu olhar no aplicativo. Nós temos um aplicativo no nosso celular onde a gente rastreia, não é? Um ao outro, né? E aos nossos filhos. Então a Mônica pode saber onde eu estou a qualquer momento. Eu posso saber onde ela está, podemos saber sobre os nossos filhos. É uma questão até de segurança. E ali às 5:30 da manhã, não sei porquê, ela resolveu dar uma olhada naquele aplicativo para ver onde a Monique, nossa filha, que se casou agora no final do ano, estava. E às 5:30 da manhã ela percebeu que a Monique estava já se deslocando de sua casa para a USP, para o hospital, para o HC, porque alguns anos atrás, Deus plantou no coração dela uma visão de ser uma médica. E agora ela precisa se esforçar e a sua rotina é todos os dias às 5 da manhã levantar e partir para os seus plantões. Por quê? Porque ela tem um propósito. E porque esse propósito vai valer a pena, porque foi plantado por Deus em sua vida. Amém? Então, sabe, é só um exemplo que eu estou dando aqui da minha vida familiar, mas quando você vê alguém vivendo uma vida de excelência, pode ter certeza, essa pessoa teve que pagar o preço. É por isso que Deus diz: esforça-te, tão somente esforça-te. No versículo 9, não te mandei eu, esforça-te. Jesus usou uma expressão que precisa ser bem entendida, mas ela é muito poderosa. No capítulo 11 de Mateus, versículo 12, ele diz assim, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam. Se você quer o reino de Deus, você precisa lutar por ele, meu querido. Há uma tradução que usa uma palavra até mais forte. O reino de Deus é tomado por violência. Nós precisamos ser violentos por aquilo que Deus plantou em nosso coração. Nós precisamos ter coragem de lutar por aquilo. E é justamente a nossa disposição que, fertilizada pela graça de Deus, vai nos fazer conquistar mais do que a maioria e nos tirar da mediocridade, nos levar a uma vida excelente. Quantos podem crer nisso? Amém. A última atitude que eu gostaria de expor para vocês, que é fundamental também para que nós vivamos o melhor de Deus, é motivação. Motivação. Tenha bom ânimo. Você pode dizer isso para o seu vizinho: tenha bom ânimo.
Mantenha-se animado no processo de conquista, ainda que você enfrente inimigos, ainda que haja dias difíceis, tenha um olhar positivo, aprenda a se mover pela fé. Você precisa perceber que Deus está agindo a partir da sua ação. E aí, ânimo. Como eu definiria ânimo? Ânimo, motivação. Significa ter boa vontade em relação às coisas, ter otimismo. Significa ter a positividade da fé. Fé nunca é negativa. A verdadeira fé sempre é positiva. Você olha para um desafio e você tem ânimo de enfrentá-lo. Ou você acha que pessoas desanimadas têm condição de viver o melhor de Deus? Por isso o Senhor, também em relação a isso, 3 vezes insiste com Josué. Ele diz no versículo 6, tem bom ânimo. Ele diz no versículo 7, tem muito bom ânimo. Ele diz no versículo 9, tem bom ânimo. Gente, quando Deus fala uma coisa, já é para ouvir, amém? Mas quando Deus fala 3 vezes a mesma coisa, agora dá uma olhada para o seu vizinho, veja se tem uma cara de ânimo aí. Capricha aí, meu irmão, por favor, não desprega o que eu estou pregando, não. Ânimo, vontade de avançar. Sabe, querido, o ânimo é resultado da nossa fé, é resultado da confiança que nós temos na palavra de Deus. Nós entramos nas batalhas porque nós sabemos que, embora as batalhas vão consumir uma parte do nosso fôlego, vai valer a pena. Pessoas desanimadas não conquistam nada no reino dos céus. Eu estava contando aqui pela manhã de uma irmã. Isso já faz algum tempo, eu acredito que ela não permaneceu na igreja, a não ser que ela tenha tido uma experiência com Deus depois. Era um culto de domingo assim, desses abençoados, e eu tinha pregado sobre fé. E ao final da palavra eu chamei à frente todos aqueles que estavam vivendo algum tipo de luta na sua vida, porque nós íamos nos apoderar da vitória pela fé. E veio uma multidão aqui para frente, nós começamos a orar. E eu orava com as pessoas, dizendo: Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu tens levantado esses homens e mulheres como conquistadores, e os seus inimigos são nada diante de Ti. E eu fiz aquela oração abençoada, e o Espírito Santo se moveu, foi uma bênção. Terminou o culto, as pessoas foram embora, e uma senhora ficou me esperando aqui, ao pé dessa escada. Quando eu desci, ela me disse: pastor, por favor, ore por mim. Eu pensei: puxa vida, acabamos de passar 15 minutos orando, mas vamos lá, vamos de novo, né? Quando eu tomei fôlego para orar, ela disse: espera lá, o senhor primeiro precisa ouvir meu problema. Eu falei: tá bom, então, ok, sou todo ouvidos. E ela passou aqui uns 5 minutos contando o seu problema. Ela realmente tinha problemas na vida. Quando ela terminou de contar, eu disse: minha irmã, você ouviu a palavra? Ela disse: ouvi. Eu falei: então, sabe, eu sei que você tem problemas, mas você pode vencê-los pela fé. E aí preguei de novo para ela, irmãs. Foi uma pregação personalizada. Não vem depois não, que agora eu vou cobrar, ok? Estou pegando no atacado aqui para não precisar no varejo. Aí depois de pregar tudo de novo para ela sobre fé, eu disse: eu vou fazer uma oração com a senhora. E aí eu tomei fôlego e pensa na oração poderosa. Quem conhece aqui a oração poderosa? Gente, eu fiz a oração poderosa. Eu coloquei a mão na cabeça daquela irmã e eu disse: Senhor, Tu és El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Os Teus inimigos são nada diante da Tua presença. E que aqui está a Tua filha, aquela que o Senhor levantou para ser vencedora. Manifesta o Teu poder na vida dela. E foi por aí, irmãos. Quando eu terminei de orar, eu disse: em nome de Jesus, amém. Ela olhou para mim,
deu um suspiro e disse: mas está difícil, pastor. Eu falei: está difícil. Eu me converti à incredulidade dela. Eu me converti ao desânimo dela. Querido, me entenda bem. Eu não desdenho e não estou desdenhando o sofrimento de ninguém. Mas ou nós escolhemos vencer, ou nós vamos ficar lambendo as nossas feridas o resto da vida. Ou nós exaltamos o poder de Deus, ou nós exaltamos os nossos problemas. Há poder em nossas palavras. E quando nós abrimos a nossa boca, nós podemos pavimentar um caminho de conquista, ou podemos simplesmente cavar com as nossas palavras a nossa própria cova. E o desânimo, a incredulidade, as palavras carregadas de negatividade, fazem com que a fé seja sufocada em nosso coração e a palavra de Deus perca o seu poder. Por isso, nós precisamos aprender a nos manter animados, apesar das circunstâncias. E como é que se consegue isso, pastor? Porque se você estivesse vivendo os problemas que eu estou vivendo, você teria mais cuidado de falar sobre ânimo. Olha, eu sei que os problemas de todos nós aqui são desafiadores, uns mais, outros menos. Mas eu sei também que na presença do nosso Deus há renovo, há segurança, há uma palavra que pode nos fortalecer. Quando as circunstâncias estão roubando toda a alegria do seu coração, pare o mundo, pare tudo, feche o seu quarto, entre na presença de Deus, permita que o Espírito Santo lhe renove, coma a palavra, permita que a palavra encha o seu coração, porque ou você abre a boca e fala a palavra, e a palavra abre o seu caminho, ou você abre a boca e dá moral para os seus inimigos. Tenha muito bom ânimo. Amém? Não aceite menos do que o melhor, se é o tempo do melhor na sua vida. Aí tem a história da irmã Joaquina. Vocês conhecem a história da irmã Joaquina, né? A irmã Joaquina, uma senhorinha de oração, mulher de fé, viveu na igreja muitos anos, líder da intercessão, e já velhinha, fraquinha, foi internada, estava numa UTI, e o pastor foi visitar a irmã Joaquina. Ela estava tão fraquinha que ela não conseguia nem falar. O pastor chegou cheio de fé para aquela visita. E ele disse algumas palavras e disse: minha irmã, eu vou orar por você. E ele começou a orar com muita fé. Ele disse: Senhor, eu não estou aqui diante apenas de uma anciã, mas eu estou aqui diante de uma gigante, de uma mulher que tem vencido grandes batalhas. E a irmã Joaquina, lá na sua cama, sem conseguir falar, ela dizia: E o pastor dizendo: Senhor, Tu és poderoso para levantar essa mulher desse leito de hospital e levá-la para a sua casa. E ela, Mas aí o pastor deu uma olhada na cama do lado, tinha um morrendo, na do outro também. E a fé dele diminuiu. E o pastor resolveu terminar a sua oração dizendo assim: mas Senhor, se chegou a hora da irmã Joaquina, se o Senhor quer levar a tua serva, então leva ela. A irmã Joaquina não queria, não conseguia falar, mas ânimo para viver ela ainda tinha. Troca o pastor aí, pessoal, porque esse aqui está me despachando. Sabe, irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração na confiança. Nós precisamos transpor o nível das nuvens negras que muitas vezes nos obscurecem a vista, e nós precisamos enxergar aquilo que Deus falou a nosso respeito. E pensando no que Deus falou, nas suas santas e gloriosas promessas, nós devemos manter o ânimo em nosso coração.
Aqui está um grupo de pastores que anda comigo, que todas as semanas se reúne comigo, que vive os bastidores dessa igreja. E eles sabem quão inquieto eu vivo. Inquieto por avançar, inquieto por conquistar mais, porque o que Deus me prometeu não foi ser pastor de uma grande comunidade. O que eu creio e busco com a minha vida é que essa cidade se converta aos pés do Senhor Jesus. E porque eu estou animado, aos 51 anos eu continuo crendo nas mesmas coisas que Deus me falou há 20 anos atrás. Eu estou perturbando vocês todo o tempo aqui. Porque se nós simplesmente nos contentarmos com aquilo que nós já temos, nós vamos viver do lado de cá do Jordão, quando a promessa, o melhor, está do lado de lá. Vamos atravessar o Jordão, meus irmãos. Tenha ânimo. Eu acho que depois de ouvir essas coisas, você tem condição de fazer uma cara de animado melhor do que aquela primeira. Mostra a sua cara de animado aí para o seu vizinho, vai. Aí já melhorou, não é? Já melhorou. Ânimo. Ânimo, força. Olhe com positividade para a vida. Ponha o seu olhar naquilo que te traz esperança. Gente, pensa, se Davi fosse um cara desanimado. Davizinho, lembra do Davizinho? Apareceu de gaiato lá no campo de batalha e tinha o tal do Golias desafiando os exércitos de Israel. De repente soltaram uma notícia: olha, o rei disse que quem acabar com esse gigante vai casar com a filha dele. E Davi falou: é eu. E aí o Davi desce no campo de batalha. Se é um desanimado, onde é que ele ia colocar o olho? No braço do gigante. Na ponta da lança que ele trazia, que pesava não sei quantos quilos. Mas como Davi era um sujeito animado, sabe para onde ele olhou? Para a testa do gigante. Falou: uau, que testona. Eu tenho certeza que pelo menos uma pedra eu acerto ali. Essa é a diferença entre o animado e o desanimado. O desanimado olha para o muque do inimigo e fala: não tenho chance. Deus chamou você para ser um vencedor. Creia nisso, alimente-se disso. É a palavra quem vai colocar isso em você. Não é o Jornal Nacional. Desculpa, querido, você ficar vendo só noticiário, você vai ficar cada vez mais desanimado. Nesses dias, então, quantos ligam a sua televisão nos noticiários e levantam-se dali desanimados com a nação? Quantos além de mim? Nós não podemos nos alimentar. Não estou falando de sermos alienados. Estamos bem informados, sim, mas sabe onde é que nós vamos alimentar o nosso futuro? Não é nas páginas do jornal, não é na voz do William Bonner. Nós vamos alimentar o nosso futuro num lugar secreto com o nosso Deus, comendo a palavra e nos recordando das suas preciosas promessas, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Por favor, fique em pé, porque eu quero que você leia os 2 últimos textos junto comigo. Porque se Deus prometeu, então está valendo, é decreto, você tem direito a isso. Há um tempo e um modo, apenas respeite. Mas quando chegar a sua vez, por favor, esteja pronto, esforce-se, tenha ânimo, guarde a palavra. Nós vamos ler juntos esse texto que está em Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Vocês estão prontos? Então vamos lá, 1, 2, 3... Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Se tem promessa na sua vida, você não vai ser um indolente, você vai imitar a fé daqueles que herdam a promessa. Agora esse aqui é para selar tudo, para assinar com o selo real. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Todo mundo, 1, 2, 3. Porque quantas são as promessas de Deus,
todas têm nele, em Cristo, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Você entendeu? Todas quantas forem as promessas de Deus, todas. Tem uma promessa de Deus na sua vida? Tem duas, tem três, tem quatro? Tem promessa na tua vida? Pois o que a Bíblia está dizendo é que todas as promessas de Deus já tem um sim no céu, já tem um amém no céu, e ele foi dado por Jesus de Nazaré, o vencedor. Amém? Se Jesus já disse sim, se Jesus já disse sim, por que você não vai conquistar o melhor de Deus? Feche os seus olhos aí, deixa a palavra de Deus agora penetrar no seu coração, deixa essas verdades entrarem na sua vida como algo que vai governar você, governar você, governar você. Se é tempo de espera, espere em Deus. Deixa Ele coar, filtrar os seus relacionamentos. Deixa Ele implantar a sua palavra. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer para que você esteja apto para a conquista. Esperar em Deus nunca é infrutífero. Mas quando chega o tempo da conquista, meu irmão, esforça-te, tem